Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Boa tarde. Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Vamos aprender mais um novo conteúdo e eu convido a vocês, como sempre, a pegar o caderno, a fazer anotações, a tirar print do conteúdo para que juntos possamos estar aí aprendendo mais um conteúdo de língua portuguesa. Hoje nós estaremos falando sobre pesquisa de opinião. Então, acredito que vocês já saibam como acontece uma pesquisa, qual a importância da pesquisa e se existe diferença entre as pesquisas. Hoje, propriamente dito, nós estaremos trabalhando, aprendendo sobre a pesquisa de opinião, como ela é feita, qual o objetivo que ela é formulada, tá certo? Como ela é organizada e toda a sua estrutura e função pedagógica, função social. Muito bem. A definição de pesquisa de opinião diz que o objetivo de uma pesquisa de opinião é realizar o levantamento da ideia de grupos de pessoas sobre um determinado assunto, analisando as diferentes respostas obtidas através de uma coleta de dados. Eu já vi várias vezes, e acredito que você também tenha visto, no YouTube. Às vezes, antes de iniciar um vídeo, sempre aparece ali uma pesquisa. E essa pesquisa, na maioria das vezes, está relacionada a produtos ou marcas de produtos, ou estilo musical, ou a marcas, por exemplo, de carros. Enfim, é uma infinidade de possibilidades que a pesquisa de opinião pode estar sendo realizada para coletar esses dados. Muito bem. E o que é coleta de dados, Para que serve? Como é que ela funciona? A coleta de dados é o ato de perguntar às pessoas sobre determinado assunto, anotando suas diferentes respostas. Vale salientar que, às vezes, nessas coletas de dados, quem está fazendo ali a pesquisa, ela já traz algumas alternativas. Como assim, professor? Imagine que a pesquisa de opinião fosse com o seguinte tema: qual é o seu estilo musical preferido? E ali ela trouxesse alternativa A, forró, alternativa B, gospel, alternativa C, funk, alternativa D, sertanejo, enfim. Aqui ela já estaria propriamente lhe mostrando qual dessas alternativas você iria ali escolher. Às vezes, essa coleta de dados ela não traz essas possibilidades. O próprio pesquisado é que ele vai dizer, ele vai falar nessa coleta de dados. Então, a pessoa vai falando, vai entrevistando, vai perguntando, e aí, dependendo da resposta, ele vai fazendo as anotações. Depois, nós temos a elaboração de tabelas e gráficos. Então, organizar as informações obtidas com a pesquisa através de uma tabela ou um gráfico. E aí nós temos um exemplo, O tema é continuação dos estudos, o público-alvo foram alunos da turma 191 e a pergunta principal era: você deseja fazer o ensino médio? E aí respostas e número de alunos: sim, 14, ainda não sei, 6, não, 5. Então, você observa mais ou menos como é a estrutura de uma coleta de dados. Nós temos a pergunta, nós temos as respostas positivas, negativas e também aquelas em que a pessoa ainda não sabe opinar. E através dessa coleta de dados, aí é formulado o gráfico. Existem vários tipos de gráficos, Esse aí eu trouxe para exemplificar a coleta de dados do slide anterior. Então, a partir das respostas dadas pelos alunos, foi criado aí o gráfico. Esse gráfico ele tem a função de nos apresentar, de informar de uma forma mais clara e objetiva qual aí o interesse público dessa questão que foi formulada, Então, nós vemos ali que a barrinha amarela representa sim, que foram um total de 14 alunos. Ainda não sei, 6 alunos e o não, apenas 5 alunos. É importante notar que cada cor também representa determinada resposta, tá bom?
E aí a conclusão da pesquisa é o momento de produzir um texto com as conclusões tiradas através da observação dos resultados obtidos. E aí eu trouxe o exemplo, né, da pesquisa e embaixo tem um pequeno texto, pode ser um resumo, pode ser também assim um texto mais detalhado, um pouco mais extenso. Mas, de forma sucinta, a conclusão da pesquisa trouxe o seguinte texto. A maioria dos alunos da turma 191 pretende continuar os estudos até o ensino médio, sendo que 6 alunos ainda não têm opinião sobre o assunto e somente 5 não pretendem continuar a sua formação. Tá bom, pessoal? Então, veja aí cada processo que é elaborado numa pesquisa de opinião. Primeiro, nós fizemos, né, a coleta de dados, nós vimos a coleta de dados, depois nós realizamos o gráfico e, por fim, fizemos aí a conclusão da pesquisa, que é um texto que resume, né, que exemplifica, que especifica o que foi vivenciado nessa coleta de dados. E aí, montando uma pesquisa de opinião. Agora eu vou mostrar para vocês qual o passo a passo para a gente montar uma pesquisa de opinião, tá certo? E no final, né, também junto com os professores mediadores, vocês estarão realizando algumas atividades de pesquisa de opinião. O primeiro passo é a escolha de um tema. Você pode escolher um tema que todo mundo esteja falando ou um tema que não sai de moda. Veja alguns exemplos. Uso de drogas, aborto, uso de células-tronco. Se você não sabe muito sobre esse assunto, você poderia fazer de coisas mais simples do seu dia a dia. Como eu já falei anteriormente, você poderia fazer uma pesquisa de opinião sobre qual estilo musical você gosta, qual o cantor, qual a banda, não é? A série, né? Tem muita gente assistindo as séries agora, você poderia fazer uma pergunta a respeito desse tema e a partir daí elaborar sua pesquisa de opinião, tá? Então vamos para o segundo passo, que é pesquisar sobre o tema escolhido. É importante que quem está fazendo a pesquisa esteja preparado para uma eventual pergunta de quem está sendo pesquisado ou até mesmo para tirar uma dúvida. Imagine que você pega um tema que você não tem propriedade para falar e de repente a pessoa que está sendo pesquisada lhe faz uma pergunta, né? Então ela retruca essa pergunta e você não sabe responder. Então é importante, né, salientar que você deve fazer uma pesquisa sobre o tema escolhido na internet, em revistas ou em jornais. Produza um resumo da pesquisa feita com o objetivo de esclarecer as pessoas que serão entrevistadas sobre o assunto que será abordado. Então você não vai chegar do nada e dizer, eu quero fazer uma pesquisa com você. Aí a pessoa vai perguntar, sobre o quê? E aí você tem que ter propriedade para falar. O terceiro passo é escolher a pergunta, né? Não faça qualquer pergunta, né? Uma pergunta bem clichê, como as pessoas gostam de falar, né? Cringe, que é aí a palavra da moda. Então, depois de resumir as informações obtidas sobre o tema escolhido, é o momento de escolher a pergunta mais interessante sobre o assunto. A pergunta deve ser clara e limitada. Não é aconselhável que seja longa, pois pode confundir o entrevistado. Então, o que é que eu quero mostrar aqui? Se você faz uma pergunta muito extensa, quando chegar no fim, talvez o entrevistado ele se perca na hora de dar a resposta e ele acabe opinando de uma coisa que ele nem entendeu. Então, faça uma pergunta bem sugestiva, porém clara e objetiva. O quarto passo, oitavo ano, é escolher as respostas. Isso mesmo. As respostas devem ser escolhidas com cuidado, com frases de fácil entendimento, abrangendo todas as respostas possíveis, para que os entrevistados possam expressar suas diferentes opiniões sobre o assunto. Escolha no mínimo 3 respostas e no máximo 5, para não deixar o entrevistado muito indeciso, tá? Então você pode elaborar aí várias perguntas, né? E dessas perguntas você vai obter várias respostas. Mas depois, para a coleta de dados, você pode ali ver qual foi a pergunta, qual foi a resposta mais bem elaborada, mais adequada. Com isso, a gente também tem que ter cuidado para não só escolher respostas que tenham a ver com aquilo que a gente acredita, né? A gente precisa ser fiel também nesse quesito. O quinto passo
é escolher o público-alvo. Qual grupo de pessoas você vai entrevistar e coletar as opiniões sobre o tema? Sua turma da escola, sua família, seus amigos? Por exemplo, imagine que o tema, não é, seja sobre bebidas alcoólicas, né? Você quer fazer um levantamento de dados e quer fazer relacionado a esse tema, bebidas alcoólicas, né? Que é considerado uma droga. Você precisa encontrar um público-alvo que, pela idade, tenha acesso, certo? A esse tipo de questão, né? Você não vai poder aí estar fazendo com crianças, né? Porque as crianças não têm acesso a bebidas alcoólicas e talvez nem saibam opinar. É a mesma coisa de perguntar, por exemplo, ao seu avô ou até mesmo o seu pai, qual jogo, né, ele preferia, o jogo de celular que ele preferia. Então, cada pergunta ela tem um alvo, né, tem um público-alvo. E aí é preciso ter sensibilidade nessa hora também. Você tem que entender que a sua pergunta, que o seu tema escolhido, alguma faixa etária de idade ali vai se encaixar melhor. E sexto passo, coletar as opiniões. É hora de começar a sua pesquisa. Com sua pergunta e suas respostas em punho, você deve se direcionar ao público-alvo escolhido e colher suas opiniões, tá? E aí lembrando que tudo isso tem que ser anotado. Há algumas pessoas, por exemplo, que utilizam um gravador, certo? Um gravador. Outra coisa bem importante que eu quero falar. Tem pessoas que não ligam, por exemplo, se o seu nome estiver ali. Mas tem outras pessoas que às vezes não querem ser identificadas. E é importante você saber disso, certo? E também, não só como um pesquisador, mas alguém que vai ler pesquisas, que vai ter acesso a pesquisas. Porque, de repente, você pode encontrar uma pesquisa feita com 10 pessoas. E você vê lá e diz assim, eu não sei quem foram as pessoas pesquisadas. Porque existem tipos de pesquisa que os nomes das pessoas pesquisadas elas não são divulgadas, tá? Tem outras que não ligam. É importante você saber disso. O sétimo passo é organizar os dados colhidos. Você vai contar cada resposta obtida e anotar em um papel o total de cada uma. Cuidado! O número total de escolhas deve ser igual ao número de entrevistados. Então, muito cuidado, né? Às vezes você entrevistou 100 pessoas, mas ali na hora você não prestou atenção, contou errado as respostas e aí acaba que acontecendo o quê? Você colocou um número inexistente, um número a mais. Então eu dei um exemplo aqui, ó. Resposta A: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 risquinhos. Resposta B: 1, 2, 3, 4. Resposta C: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então nós temos aqui entrevistados, né, 18 pessoas. Imagine que você ali, por descuido, colocou resposta de 20 pessoas. Pode ser que esses resultados não batam e aí alguém critique, né? Olha, tá errado, tem alguma coisa aí que não está certo, tá? Então, o sétimo passo é organizar os dados escolhidos. Faltam apenas 2. Elaborar uma tabela. Como a gente falou anteriormente, o momento de montar uma tabela, ela deve possuir todos os dados necessários para o entendimento do resultado da sua pesquisa. Você pode utilizar este modelo para montar sua tabela. Então, eu coloquei um tema, um exemplo aqui, melhor dizendo, que tem a seguinte estrutura: o tema, a pergunta, o público-alvo, as respostas e aí o número de pessoas, se são homens ou se são mulheres, tá certo? Então, você pode aí de repente pegar esse modelinho para realizar essa atividade que posteriormente vai ser passada pelo professor mediador. E aí, por fim, chega a parte de montar o gráfico, né? Você deve montar um gráfico simples de fácil interpretação. Ele deve possuir todos os dados necessários para o entendimento do resultado da sua pesquisa. Você pode utilizar um gráfico de barras para apresentar sua pesquisa. Então, é importante falar que os gráficos, eles dão uma credibilidade, certo? A pesquisa dá uma credibilidade ao seu texto que você irá fazer pelo
por fim, né? E também tem muitas pessoas que analisam muito bem esses gráficos, né? Esses gráficos vai nos dar uma noção do resultado que foi coletado, certo, pelas pessoas. Então imagine aí, para que você possa entender melhor, que a pesquisa fosse feita com os seguintes refrigerantes: Coca-Cola ou Pepsi. E aí, de 100 pessoas entrevistadas, 80% preferiu Coca-Cola, 20% escolheu Pepsi. Aqui vai nos mostrar que a maioria das pessoas, né, ou a esmagadora maioria das pessoas, elas escolhem o refrigerante Coca-Cola. Então é importante, e aí o gráfico vai mostrar essa diferença em percentual. E aí, esse é o modelo de gráfico que vocês podem estar tirando print e anotando também. O 10º passo é escrever um texto sobre a conclusão da pesquisa. Você deve escrever um texto sobre o que concluiu com os dados coletados, sobre o tema escolhido, onde deve ser escrito a opinião da maioria e a da minoria sobre o assunto. Isso é importante também, viu? Colocar dados da maioria e da minoria. Tem pessoas que pensam que isso é o mais importante o que a maioria acha. Não, a gente tem que ouvir também aí a minoria, o que a minoria pensa. Isso aqui eu estou dando exemplos simples, né? Mas a gente vê muita pesquisa de opinião, principalmente em tempos de eleição. E aí, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado. Eu coloquei, né, principalmente para o pessoal de casa, uma atividade que os professores mediadores estarão fazendo, que é uma pesquisa de opinião sobre qual estilo musical as pessoas preferem. Então, corra lá, faça essa atividade e você vai estar aprendendo mais ainda sobre o assunto de pesquisa de opinião. Tchau, pessoal. Até a próxima aula.